para falarmos do reino de Deus. Quando o Carlos Augusto propôs, a gente está ministrando. Já há alguns dias vinha digerindo essa palavra. O reino não é detectado por aparência. Muitas vezes a gente quer ver o reino de Deus, como que é isso? E essa curiosidade não é só nossa, não. Deixa eu compartilhar aqui para os irmãos entenderem o que Deus tem tratado comigo. O reino não é detectado por aparência. Os israelitas, na época de Jesus, os fariseus, eles tinham essa preocupação. Como seria o reino? Aí Lucas 17, 20 e 21 nos fala assim. Certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Nota bem essa pergunta, irmãos. Ali era um povo que estava debaixo do jugo de Roma. E eles tinham essa preocupação de ser salvo daquela situação que eles viviam. Então, o Messias, como diz os profetas, seria o filho de Davi. E aqui os irmãos conhecem o contexto. A esperança desse povo era um rei político, um rei guerreiro, como Davi foi, que traria a liberdade a eles. Porém, Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Irmãos, essa parte final desse versículo aqui põe a gente em xeque. Eu creio que aqueles fariseus ali que indagavam Jesus também ficaram. O reino já está entre vocês. E como identificar esse reino, se ele não é detectado por aparência? Como eu vou visualizar esse reino? Aí um exemplo para nós entender como detectar esse reino, está aqui, vai estar no livro de Mateus. Vamos começar por Mateus 16, 28. Eu lhes digo a verdade, Jesus falando aqui com os 12 apóstolos. Alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Esse versículo sempre me deu um nó na cabeça, irmãos. Se todos os apóstolos morreram, como Jesus falou que algum dos que estavam ali não morreria antes de ver a manifestação do reino? Aí em Mateus 17, 1 e 2 vai nos explicar como foi isso. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os 2 irmãos, Tiago e João, até um monte alto. Enquanto os 3 observavam, a aparência de Jesus foi transformada, de tal modo que seu rosto brilhava como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Essa é a aparência do reino. Então, Pedro, Tiago e João não morreu antes de ver a manifestação do reino. E é a transfiguração de Jesus. Essa é a manifestação do reino. Aí, agora eu vou trazendo para os dias de hoje. E quanto a nós? Mas e quanto a nós? Paulo afirma que Jesus irá manifestar-se em nós. Então, se o reino de Deus é a aparência é o Jesus glorificado, é a manifestação do reino. Nos dias atuais, a igreja, tendo a vida de Cristo em si, vai transmitir essa aparência do reino de Deus. E para o corpo de Cristo, a igreja hoje ser esse precursor do manifestação, vamos dizer assim, do reino de Deus, o que ela precisa fazer?
Para isso, precisamos assumir o nosso lugar na cruz com Cristo. Essa é a receita de Paulo para nossos dias. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A parte A desse versículo, irmãos, é a chave para a manifestação do reino nos dias de hoje. Quando a igreja assumir essa parte A, fui crucificado com Cristo. A igreja resiste muito à cruz, mas é o ponto inicial para a manifestação do reino de Deus nos dias atuais. Quando a gente assumimos nosso lugar de cruz, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E Cristo em nós, com aquela aparência que Pedro, Tiago e João viu, o mundo verá a manifestação do reino na igreja. E um detalhe aqui, irmãos. Essa manifestação do reino, eu gosto muito do que o Pedro tem ensinado nesses dias. Santidade não é uma coisa de uma pessoa. Eu vou buscar santidade para mim. A santidade é coletiva. Então, assumir o nosso lugar na cruz deve ser coletivo. Toda a igreja deve assumir que ele já está crucificado com Cristo. E dessa maneira, a glória de Jesus, do Monte da Transfiguração, estará sobre a igreja e o mundo verá o reino de Deus. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração, amados irmãos. Logo, encerrando aqui, a manifestação do reino é algo espiritual, não é visível. É isso, amados. Está na sua mão aí. Né? Louvado seja Deus, né? Que essa palavra continue, né? Falando ao nosso coração ao longo desse dia, que o Espírito Santo continue, né? Fazendo com que ela frutifique no nosso coração, né? Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti pelos momentos aqui, por esse iniciar desta manhã. Agradecemos, Senhor, pelos irmãos que estão aqui conectados. Agradecemos por todos aqueles que estarão participando nos demais horários do Imersão. Agradecemos pela vida do Dil, que partilhou esta palavra conosco. Que o Senhor continue derramando o Teu Espírito Santo aos nossos corações para todos esses momentos. Dê a todos nós um dia abençoado na Tua presença, Senhor. Muito obrigado, nós Te louvamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.